Bom, minha gente, agora a gente vai trocar uma ideia com um cara que realmente, se você olhar com distâncias, vai falar, esse cara, ele é ousado. Falta parafuso. Ele é um cara diferente, com certeza. A gente vai conversar com o Alexandre Sartorato. A gente já conversou com ele aqui, porque ele é um grande maratonista e ele está se preparando para uma nova jornada histórica. Segunda volta ao mundo correndo. Para quem não sabe, o Alexandre, ele entrou para a história, foi o primeiro atleta a completar uma volta ao mundo correndo, uma ultramaratona por dia. Rapaz, deixa ele explicar o que acontece, cara. Fala, Alexandre, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde para vocês aí, boa noite pra gente aqui no Egito. Você já tá aí no Egito, velho? Sim, agora aqui 19 horas e 39 minutos. Eu já estou em Giza já desde de segunda-feira e agora na próxima segunda-feira a gente dá a largada para uma nova volta ao mundo. Por que começar aqui no Egito? Porque o que acontece? Na primeira volta ao mundo eu saí do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que o Cristo na época estava participando numa votação para ser escolhida as 7 maravilhas do mundo moderno. O Cristo ganhou tal, e a gente acabou escolhendo agora sair daqui, porque as pirâmides de Giza é a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda existente, né? Rapaz, eu vou dizer, a pirâmide agora depois que descobriram que tem túnel de mais de 6 estruturas para baixo das pirâmides, mais de 6 quilômetros. Como é que você tá? Você tá ouvindo alguém falar alguma coisa? Essas pirâmides podiam ser fontes de energia, não é nada do que a gente achava. O que estão falando aí? Para mim, as pirâmides aqui é o lugar mais simbólico da Terra, né? O berço da humanidade é o lugar mais simbólico da Terra. Eu me sinto muito bem aqui, me sinto muito, muito amado. Quando eu chego em algum lugar assim, eu sinto o amor do pessoal aqui, o carinho do pessoal assim, parece que emana, assim, é uma coisa surpreendente, é uma coisa incrível, assim. Eu tenho um carinho, um amor muito grande pelo povo egípcio e sinto que isso é recíproco. Vem cá, qual o trajeto, a distância, perdão, que você corre por dia ou não tem isso? Você tem uma meta ou você tem uma meta semanal? A meta minha, assim como foi quando eu corri do Iapoque ao Chuí, quando eu dei a primeira volta ao mundo, é sempre estar percorrendo entre 2 e 3 maratonas por dia, né? Então eu coloco aí uma meta mínima de aproximadamente 80 até 130 quilômetros por dia, todos os dias. Correndo? Correndo, se arrastando, o que vale a gente tá indo adiante, né? Igual eu falo pro pessoal, não fica esperando nada muito bonito não, biomecanicamente correto, porque depois de muitos dias, muitos quilômetros, fica complicado, mas a meta sempre está indo à frente, né? E porque a jornada é muito extensa, a jornada diária é muito extensa, praticamente não tem tempo de regeneração, então você começa a entrar num desgaste muito, muito grande, né? Tanto na questão de corpo, questão de coração, você acaba entrando num déficit muito grande, né? O teu organismo começa a trabalhar em déficit e aí você acaba tem que ter um trabalho aí psicológico muito forte, é um trabalho de dia a dia, né? Dar o primeiro passo e trabalhar até o último, né? Bom, nós estamos falando aí em quantos dias essa tua conta é para fazer a segunda volta? Então, a ideia é fazer algo aí, provavelmente deve demorar entre 150 e 200 dias, porque a gente está muito dependente do trajeto, né? A gente tem o nosso trajeto principal, que daria 170, 180 dias, mas como eu já fiz a primeira, eu sei como é que funciona. Às vezes você sai numa condição e quando você está no meio do trajeto pode ter uma guerra, pode ter um surto de alguma coisa e tal. Então a gente acaba estudando vários trajetos, mas o nosso trajeto principal deve demorar entre 170 e 180 dias. Tem trajeto que pode ser que demore um pouco menos, que seria um pouquinho menor, e tem trajeto que pode demorar um pouco mais, que seria um pouco maior, né? Então a gente estima entre 150 e 200 dias. Vem cá, quantos países, quantos continentes?
O nosso projeto é fazer atravessar correndo pelo menos 30 países nos 5 continentes. Então isso é uma meta que a gente estipulou, mas eu acabei estudando mais de 50, né? Porque você precisa ter trajetos opcionais, por exemplo, igual eu falei. Na primeira volta ao mundo eu peguei uma situação de guerra, por exemplo, na Sérvia. E aí você tem que mudar a rota, né? Você chega num lugar, às vezes, ou quando você vai se aproximando de um determinado lugar, você vai estudando como que está a questão ali, e você acaba tendo que alterar para algum lugar, né? Então, são muitos anos de estudo, né? Além do treinamento, a preparação requer muito estudo, muita logística, porque eu devo gastar cerca de 150 pares de tênis. Então, assim, isso aí está distribuído por alguns lugares, algumas equipes de apoio que eu tenho espalhadas pelo mundo. Então, a questão logística também é fundamental para isso, né? Não é só o correr, né? Para correr precisa ter pelo menos uma estrutura básica, né? A estrutura para uma volta ao mundo nunca é ideal, porque para ter uma estrutura ideal eu teria que carregar 4, 5 caminhões com containers aí para questão de alimentação e outras coisas, e isso aí você agregaria mais dificuldade, porque você teria que ter uma equipe de apoio muito maior e aí estruturas paralelas para manter essas estruturas de apoio. Então, a questão da alimentação e da hidratação a gente acaba fazendo diariamente, né? A equipe acaba comprando diariamente, né, ao longo do trajeto. Então, assim, tem lugares que você consegue uma hidratação, alimentação melhor, tem lugares que não, porque assim, o mundo é algo complicado, né? As pessoas que às vezes vão por turismo, elas vão em um determinado lugar. Eu não, eu atravesso todo o país correndo. Então tem desde uma cidade muito grande, como também às vezes você passa em lugares que não tem muita estrutura, né? E quem é que te Então, acompanha? O motorhome? Então, uma a gente equipe? eu tô com uma equipe de cinema, que é um produtor e diretor de cinema e um diretor de fotografia que estão fazendo um filme sobre a minha vida. E eu tenho um médico também, que a gente está desenvolvendo um estudo de caso, né, sobre a questão do meu organismo em funcionamento durante todo esse período. Eles vão num carro de apoio, né? Eles vão num carro de apoio. A gente carrega uma estrutura de emergência, de barraca, para caso a parada final do dia seja no meio do nada, a gente monta uma barraca. E em cidades que têm uma estrutura melhor, a gente para em hotel ou pousada, né? Mas também tem essa questão da estrutura de emergência, porque eu tenho noção que tem lugares que você para de noite no meio do nada. E onde eu paro, eu fico, né? Não existe uma pré-produção, eu imagino, mas em alguns momentos é aleatório, como você está dizendo. Isso, a questão do planejamento, você planeja tudo, estuda tudo, mas você não consegue calcular muito bem onde você vai chegar no dia. Como eu corro atrás de marca, eu vou até o último fiapo de luz de sol, né? Então, às vezes, quando a luz do sol acaba, eu estou meio que no meio do nada, né? E não tem essa de entrar em algum carro para ir até um hotel, não. Onde eu paro, eu fico. E como é rodovia, os países me dão até autorização, mas me dão autorização para mim estar na estrada só durante o dia, né? Enquanto tem luz do sol. Porque a rodovia já é algo complicado, de noite então seria muito mais complicado, né? Então eu começo a jornada quando o sol nasce e termino a jornada quando o sol se põe, né? Então, às vezes, o sol se põe, a gente está numa estrada que só tem um milharal, ou numa estrada que não tem nem cidade próxima, né? Cara, eu imagino como é que é feito esse trajeto, como é que é pedido essas autorizações, quanto tempo leva para organizar um negócio desse? Cara, eu voltei a treinar em 2020, e eu sempre falei que o meu objetivo seria dar outra volta ao mundo, e fiz alguns treinos simulados, né? E fiz um treino de Canané até Paraty, fiz um treino de 1.000 quilômetros em 9 dias na esteira. Canané a Paraty eu fiz para o Natal Solidário, os 1.000 quilômetros em 9 dias eu fiz para diversos, cada dia para uma associação. Depois eu fiz o litoral lá de Santa Catarina para o Médicos Sem Fronteiras. Depois eu fiz 850 quilômetros para a SOS Kinderdorf, que foi a instituição que eu já apoiei quando eu dei a primeira volta ao mundo. E nesses 5 anos eu tenho treinado, tenho
viajado, tenho montado uma logística, tenho montado É uma rede você de que apoio. faz tudo ou tem uma equipe para... Não, Porque você tem que a gente tem uma pedir, equipe, mas... você tem que pedir autorização para os governos. Algum pode falar, não queremos você aqui. Isso. Cara, isso é um negócio extremamente burocrático, difícil. Exatamente. Não é só colocar um tênis no pé e sair correndo. Isso daí, talvez até para mim, é a parte menos complicada, né? É você que faz envolve ou tem muita alguém? coisa, né? Envolve muita coisa. A gente tem uma equipe, mas assim, algumas viagens eu mesmo fiz presencialmente, algumas coisas a gente consegue pela internet, graças a Deus eu tenho um nome muito respeitado fora do Brasil, mas é uma questão burocrática bem ampla, né? Até para você passar no aeroporto, por exemplo, eu vim para cá com 9 pares de tênis numa mala, 0. 70 camisetas, 0. Então, assim, 60 caixas de carboidrato em gel. Então, até para você passar, você tem que ser conhecido, né? As pessoas têm que saber quem você é, o que você faz da vida, né? E o que você vai fazer, porque senão fica parecendo que você está fazendo um contrabando até, né? Quanto custa essa brincadeira? É muito investimento, tanto na questão financeira como o investimento de tempo das pessoas, né? Eu tenho 10 equipes espalhadas pelo mundo, então são pessoas que acreditam em mim e acreditam naquilo que eu faço, né? Não é só questão financeira, né? Um projeto desse, se você fosse se virar só com a questão financeira, ultrapassaria 10 milhões de reais facilmente. E essas equipes de apoio são grandes parceiros que eu tenho, né? Pode falar quem é importante para divulgar, cara? Não, eles aqui, eu tenho aqui Al-Faruq, Awel, Muhammad, Ahmed, Tifa, Latifa, Vizu, Belal, e assim como eu tenho em outros países, são muitas pessoas, entendeu? Bom, você está calculando aí passar por 30 países, 5 continentes. Como é que você... Desculpe. Pelo menos 30 países. Vamos lá. Oceanos, eu atravesso de avião. Eu chego no aeroporto andando ou correndo de acordo com a norma do país, porque tem países que não permitem chegar correndo, você chega andando. E quando eu desço num outro país, por exemplo, eu vou daqui das Pirâmides até Alexandria. Eu ia cortar por Jordânia, Israel, Turquia, para entrar na Europa. Só que nesse momento, Jordânia e Israel tá com problema de conflito. Então a gente vai fazer uma linha reta até Alexandria e vai cruzar, vou cruzar o Mediterrâneo em direção a Atenas. Toda vez que eu pulo um oceano, eu não corro em cima d'água, eu pulo de avião. Então, depois a gente vai entrar na Europa, vai fazer a Europa toda. Depois a gente pega um avião Brasil, faço Brasil, Uruguai, Argentina, Chile. Do Chile pulo para o Japão, pulo para Nova Zelândia, faço Nova Zelândia, Austrália, pulo para Emirados, faço Emirados, Arábia. Se o conflito já tivesse resolvido, Arábia, Jordânia, Israel, e termino aqui no Egito de novo. Se o conflito não tiver resolvido, Arábia, eu pulo por baixo para Assuã, no Egito, e corro mais um trecho grande no Egito para chegar aqui. Então, durante o trajeto, a corrida, a gente tem que ficar até muito atento à situação global, né? Caramba, e você vai de correr no deserto a correr em temperaturas negativas? Sim, a gente deve estar pegando aí perto de 50 graus positivos e menos 20 graus negativos. Na primeira eu peguei 50 positivos e menos 4 graus negativos. Essa talvez eu pegue menos, porque a gente tem a intenção de passar lá pelas cordilheiras, e lá a gente deve estar passando mais ou menos em julho, que é o inverno rígido, né? Para isso eu me preparei lá no Alto das Cordilheiras no ano passado, um tempo. Para a questão do calor, eu me preparei bastante tempo aqui no Egito também, aqui, no clima desértico, aqui, numa área que tem para trás das pirâmides, né? Um areião desértico. Ainda hoje eu estava lá fazendo umas gravações lá para o filme, lá para o documentário. Me preparei muito, estou muito bem psicologicamente. Na primeira volta do mundo eu estava numa situação bem difícil, porque eu atravessei o Brasil em 2003, do Iapoque ao Chuí, 5.330 quilômetros, 61 dias, para ajudar o movimento Amanhã Sem Câncer.
E prometi que meu próximo objetivo naquela ocasião seria dar uma volta no mundo, já naquela época. Só que no meio da minha preparação, minha mãe faleceu. Minha mãe saiu de casa boa e voltou dentro de um caixão lacrado, porque ela faleceu num acidente trágico e tal. Assim, eu tive uma preparação bem difícil para a primeira. Eu costumo falar que, assim, a primeira eu atravessei só na força do corpo. Eu estava muito definhado psicologicamente. Minha filha tinha 4 aninhos. Quando eu atravessei o Brasil, minha filha tinha 6 meses. Então, essa questão psicológica é bem difícil, né? Mas hoje eu tô muito bem psicologicamente. Estou muito bem fisicamente também. E creio que vai dar tudo certo. Treinei 5 anos com esse objetivo. Nós estamos conversando com o Alexandre Sartorato, ultramaratonista brasileiro, que vai fazer a sua segunda volta ao mundo correndo, cerca de 180 dias, 30 países em média, 5 continentes. Quantos anos você tem, Alexandre? 52. 52 anos, o teu corpo aguenta isso tudo? Então, meus exames dizem que eu tenho bem menos, isso é um dos motivos do médico estar aqui. Você então você é gato ao contrário. Isso, a minha questão física é por conta dos anos de treinamento, né? Que eu costumo falar assim, as pessoas normais têm 52 anos de vida. Eu, dos 52 anos de vida, eu tenho 49 de esporte. Caramba. Então, não é um organismo cansado, é um organismo treinado, né? Você, Alexandre, faz o que da vida? Você vive do esporte? Também do esporte, né? Porque eu também tenho uma carreira de servidor público. Nesse momento eu estou em missão. O que acontece? Eu sou da cidade de Cubatão. Eu sou nascido e criado em Cubatão e eu sempre continuei em Cubatão, porque Cubatão, quando eu nasci, era conhecido como Vale da Morte. Sim. E eu sempre entendi, né, que se Deus colocou alguém com a minha saúde para nascer num lugar que o mundo chamava Vale da Morte, eu sempre tive obrigações morais com isso. Hoje eu sou embaixador da minha cidade e eu estou em missão oficial. Além do esporte, eu tenho essa questão da minha carreira. Eu sou concursado de servidor público desde os 18 para os 19 anos de idade, desde 1991. E sempre essas provas que você realizou, você sempre teve um fundo social. Para essa volta ao mundo, qual que é o seu mote? Então, a gente tá trabalhando com que todos somos irmãos, né? O que acontece? A gente está trabalhando no apoio ao combate à fome, à miséria, ao racismo e às outras mazelas sociais, né? Eu tenho sempre trabalhado na questão do todos somos irmãos. Agora há pouco, por exemplo, eu estava no Museu do Papiro aqui do Egito, onde eu sou bem querido, e o responsável pelo museu, ele é cristão, é uma coisa até difícil aqui, e o garoto que é gerente é muçulmano. Eu até estava falando sobre isso, né, para a questão do documentário. Eles se tratam como pai e filho, é um carinho, um amor. Eu aqui sou extremamente bem tratado, então, assim, eu creio que enquanto a gente não pode viver num mundo que as pessoas passam fome, que as pessoas têm preconceitos, que um irmão maltrate o outro. A gente vive tudo numa mesma família, uma gigante família chamada mundo. Qualquer país que eu passo, eu sou muito querido. Eu costumo falar assim, eu sou a única pessoa a ter completado uma volta ao mundo correndo uma ultramaratona por dia. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Como eu também tenho um monte de defeitos, isso também não me faz menor que ninguém. Nós somos irmãos, Deus dá um sonho para cada um. E a gente quer trabalhar sobre isso, que as pessoas façam uma reflexão, que tem muita gente que é humilde e que abre o seu coração e o seu apoio para as pessoas, às vezes, mais humildes. E tem pessoas que, às vezes, são bem-sucedidas e esquecem que ninguém faz nada sozinho. Eu tiro por mim. Para eu conseguir fazer isso, a parte da corrida, a parte do sofrimento, do chorar, de perder unhas, de fazer bolha, de ter lesão por estresse, é comigo, mas eu preciso de uma grande rede de apoio em vários lugares. Então, eu não conseguiria fazer sem apoio. Né? E quando eu falo em apoio, não é só apoio financeiro, que o apoio financeiro, geralmente, é até o menos complicado, porque alguém que apoia financeiramente algo, é porque sabe que vai ter um retorno muito grande daquilo. Eu falo, às vezes, até de apoio de pessoas que mais humildes que eu, muito mais humildes que eu. E dispostas a ajudarem
por um bem maior. Ô Alexandre, como é que você constrói essa rede de apoio ao redor do mundo? Hoje em dia facilitou um pouco por conta da rede social, né? A primeira foi mais complicado. Eu antes de atravessar o Brasil, eu fiz algumas provas de 24 horas, eu ainda jogava futsal quando eu fui descoberto. Mas mesmo jogando futsal, eu cheguei a ganhar provas de 24 horas, cheguei a quebrar recorde sul-americano de 24 horas. Ainda como na época, quando eu jogava futsal, eu era recorde sul-americano de 24 horas. E eu já comecei a construir uma rede de apoio nessa época. Depois, na primeira volta ao mundo, a gente fez mais alguns contatos muito bons. E hoje em dia, com a questão da internet, facilita bastante, né? Porque as pessoas sabem o que eu sou, quem eu sou. Talvez o país assim que menos saiba é no nosso, né? Mas nos outros países que eu vou, eu sou muito, muito querido e assim, geralmente as pessoas de outro país, quando eu peço algo para eles têm o hábito de fazer muito rápido, porque eles entendem que se eu pedir é porque eu preciso e preciso urgente. O pessoal que me conhece mais próximo, às vezes não faz isso porque acha que eu sou um super-homem e que às vezes eu nem preciso de muito apoio. E o pessoal do exterior eu consigo até mais fácil. Eu tenho muita fé em Deus. Eu creio em Deus sobre todas as coisas, como eu sempre falei. Eu preciso de dinheiro para as coisas, eu preciso de dinheiro para viver. Mas o meu foco principal não é isso. Meu propósito é muito maior. E parece que isso me abre portas no mundo todo. Parece que a questão de Deus me abre portas no mundo todo. Eu respeito muito todas as religiões. Eu sempre falo que qualquer religião que pensa no melhor para o próximo, eu entendo que é válida. Então isso parece que me faz abrir portas nos mais variados lugares, nos mais variados idiomas. Tem gente que acha que eu sou poliglota, por exemplo. Eu costumo falar que eu não sei falar 13 línguas. Eu só sei arranhar. Eu sei pedir água, vamos dizer. Eu socorro. Então, parece que eu toco na sensibilidade das pessoas. Isso daí é incrível. Ô Alexandre, pode falar, desculpa. Não, só para você concluir, porque fiquei curioso. Você jogava futsal, você foi descoberto. Que história é essa de descoberto para a corrida? O que aconteceu? Eu comecei a praticar esporte com 3 para 4 anos de idade. O meu irmão é 5 anos mais velho que eu. Então, assim, desde criança, meus colegas eram os colegas do meu irmão. Então, desde os 3, 4 aninhos, minhas brincadeiras, o meu futebol, essas coisas todas, eram com essa criançada que era 4, 5, 6 anos mais velho que eu. Então, eu creio que já desde essa época eu comecei a desenvolver essa resistência. Aí eu parti para jogador de futsal. Com 5 aninhos, 4 aninhos, eu comecei a jogar futsal. E mantendo essas brincadeiras com essas crianças mais velhas. No futsal, também não tinha a categoria que eu jogava. Então, eu também jogava com as crianças da idade do meu irmão. E depois, mais para frente, adulto, eu comecei a receber patrocínios para jogar futsal. Então, eu comecei a correr mais para poder ganhar mais de patrocínio. Só que nisso do correr mais, eu já estava treinando 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, na hora do almoço e 2 horas de noite. Isso num conjunto poliesportivo lá da minha cidade. Só que assim, quem me via treinar de madrugada, não me via treinar no almoço, quem me via treinar no almoço, não me via treinar de noite. Até que um dia teve um problema lá na estrutura do poliesportivo, e o professor que me viu treinar no almoço, me viu treinar à noite, às 2 horas do almoço, ele viu à noite às 2 horas, né? Aí ele falou, cara, você tá treinando de novo e tal? Eu falei, mas eu treinei já de madrugada, né? Ele falou, como assim? Eu falei, não, eu treino todo dia 2 horas de manhã, 2 horas no almoço, 2 horas de noite. Nessa época, minha escala de trabalho era das 7 às 13. E o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava correndo. E aí ele falou, não, cara, tu é ultramaratonista. E assim, nessa época eu já fazia 75 quilômetros por dia e jogava futsal. Era jogador de futsal, não corredor. Quando eu fui descoberto para correr ultramaratona, talvez eu já era a pessoa que mais corria no mundo por dia.
O pessoal até depois que eu comecei a correr, que eu falei que eu falava, cara, como é que tu tem joelho, como é que tu tem tornozelo? E eu tenho, graças a Deus, por isso que eu falo que é questão de missão, porque é uma coisa que até eu sei o quanto é absurdo o que eu faço. Ô, Alessandro. Pode... Não, continua. E aí eu passei 1 ano ou 2 ali correndo 24 horas. Ganhei a primeira 24 horas de Campinas com 229 quilômetros, 700 e poucos metros no dia. Deus. Depois quebrei o recorde sul-americano da época, 240 quilômetros, 421 metros no dia. Hoje, eu olhando para trás, as marcas eram poucas, mas para um jogador de futsal era muita coisa, né? E aí eu prometi que atravessaria o Brasil do Iapoca ao Chuí. Quando eu fui atravessar, os médicos falaram que era impossível. E aí o pessoal até da imprensa ficou assim meio receoso. Eu falei, não, pô, você pode cobrir e colocar a matéria só no final. E assim, foi meio que aconteceu. A imprensa cobriu. E aí quando eu estava já no meio do Brasil, começaram a ver que era possível, né? Eu costumo falar que o mais difícil não é o evento em si. O mais difícil é o treinamento. Porque, por exemplo, a minha rotina diária, eu acordo às 4 horas da manhã, treino das 4h30 da manhã às 8h30 da manhã, tenho a minha função das 9 da manhã às 18, saio às 18, treino de novo das 18h30 até às 22h30, às vezes 23, às vezes 22 horas, e no outro dia eu continuo a mesma rotina. Eu não tenho vida social, não tenho nada. Você é casado? Vivendo em função disso. No último ano eu estou sozinho. Na minha casa passei os últimos meses morando dentro de uma barraca na minha sala. Por quê? Eu sempre treino pro pior. Caramba, meu velho. E outra, alguns médicos já te examinaram, analisaram? O que eles falam? Por que você é tão resistente? Então, eu vim com o médico justamente por isso. Pra gente estar... igual eu brinco com ele. Eu falo, de repente, você vai fazer esse estudo todo só para descobrir que, no fundo, eu sou só um cara dedicado. Não é possível. Alguma coisa diferente no teu corpo tem, irmão. Dedicado eu sei que eu sou e por conta do treino eu tenho uma frequência cardíaca de repouso bem baixa. Qual é? Chega a bater abaixo de 30. Não é possível, você tá quase morto, porque o normal é 60, 90. Isso, então. Isso repouso de um ser humano normal é de 50 a 60, vai. 30 você tá quase morto, velho. Isso daí é quando eu termino uma volta ao mundo. Eu terminei a última com 72. Não é possível, cara. Não tô duvidando de você, eu tô dizendo que você é diferente, velho. Sim, que não. O que acontece? Um dos fatores que vai ser estudado pelo caso é a questão justamente da frequência cardíaca de repouso. A frequência cardíaca mínima, porque eu começo nessa situação, então por isso que eu falo, para mim correr 80, 100 e poucos quilômetros em um dia, com a frequência cardíaca dessas é muito fácil. O problema é que lá no final, ela está 70, 65, e não 75, sobe. Entendeu? Ela começa, eu estou falando, nos últimos dias da volta ao mundo, da primeira, eu terminei com a minha frequência mínima 72, é muito alta. É muito alto. Você não cansa, velho? Eu canso, eu sinto dor. Ainda há pouco, antes de iniciar a entrevista, o meu médico estava fazendo massagem de liberação miofacial, né? Dói demais, pô. Eu choro de dor, eu tava mordendo os lençóis ali, e o pessoal do filme gosta, né? Os caras querem ver o camarada sofrer, né? Parece que a cena fica mais bonita. Meu, é eu canso, eu sinto dor, eu choro. O que você come? Correndo ou no dia a dia? Nos dois. Vamos lá, num desafio, o ideal, se eu fosse fazer num circuito fechado, que facilitaria bastante, ou numa esteira, eu ingiro, teria 20 litros de água por dia, 6 litros de refrigerante preto, isso, 6 litros de refrigerante preto, e ingerir entre 10 e 15 mil calorias por dia. Deus, geral. E eu tomo um carboidrato, eu acordo às 4, 5 da manhã, tomo um café preto com pão, alguma coisa assim, e depois quando eu começo a correr, cada meia hora, 40 minutos eu tomo um sachê de carboidrato em gel, e cada 1h20, 1h30 eu como alguma coisa sólida para o meu organismo não fechar
não entrar em colapso. Então, geralmente, macarrão, pão, pizza, essas coisas aí que o pessoal fala para não comer, é o que eu preciso comer. Coisas de carboidrato que tem caloria. E aí vou fazendo isso o dia todo, e no final do dia eu faço uma refeição, uma janta, eu faço sentado, e aí muita proteína, muito carboidrato e tal, porque você precisa preparar o organismo pro dia seguinte também, né? Qual o teu tamanho e teu peso? Tenho 1,65 m, se você fizer a conta do meu peso, você vai dizer que eu sou obeso, eu tenho 72 quilos. Mas é músculo, né, compadre? E aí a gente provavelmente deve terminar a volta ao mundo com 60 abaixo, entre 60 e 66. Fazer um trabalho todos os dias para não perder peso, mas ainda assim eu sei que acaba perdendo, não tem como, né? Porque o gasto calórico é muito grande, às vezes uma lesão, ela consome mais você ainda acaba que o seu organismo consome bem mais calorias para ajudar o organismo a conter isso. E é isso, eu tenho noção que eu sou diferente da maioria das pessoas. Não sei se é por conta da determinação ou se é por conta da saúde. É o que vai descobrir agora com o médico, né? Isso, eu acredito até que são as duas coisas, né? Mas eu acredito que a determinação, a disciplina, sobretudo nos anos de treinamento, né? Nos anos de treinamento é bem difícil, porque às vezes você está treinando muito mais do que as pessoas estão dizendo que estão, finalmente hoje com a internet, né? As pessoas às vezes correm lá 30, 40 quilômetros por dia, já diz que virou um super-homem, né? Então você é o quê? Fazendo... Você é o quê? Uma mistura do Hulk com o super-homem, velho? Eu atravessei a primeira volta ao mundo com uma média diária acima de 90 e dei uma volta ao mundo também com uma média diária líquida acima de 90. Me diz uma coisa. Fala, termina, desculpa. Essa agora talvez eu possa ser que dê um pouquinho menos, não porque eu tô cansado ou algo assim, é porque o pessoal, quando você trabalha na imprensa, sabe como é que é. Eu estou com uma equipe de filmagem junto, então você acaba perdendo 1 ou 2 quilômetros por dia ali para fazer as repetições de imagem para as pessoas, né? Mas você tem 50, né, velho? Já não é mais um moleque, né, meu? Mas não é nem por conta da questão da idade, não me apego nisso, não. Você não vai falar, em uma entrevista eu vou me apegar nisso, falar, não, então, se eu fizer um pouco menos, tenho dó, porque eu já sou idoso. Se fosse pra ter dó de mim, eu ficava... Se for pra ter dó de mim, eu ficava no sofá da minha casa. Pô. Qual foi o maior perrengue, a coisa mais legal que você viveu? Perrengues são muitos. E talvez, assim, o maior perrengue, a coisa mais legal foi no mesmo dia. E como eu costumo falar, a gente, para ser bom ao próximo, a gente não precisa ser milionário. Quando eu atravessei do Oiapoque ao Chuí, ali na divisa ali entre São Paulo, São Paulo, Paraná, e em direção a Curitiba, tem um lugar ali que é bem ruim, ali até de sinal de telefone e tudo. E minha equipe teve problema e se desgarrou. E acabou que era bem de noite, bem escuro, eu estava meio que no meio do nada, assim, já indo bem devagar, tal, porque já estava muito tarde, eu estava sem caloria, estava sem hidratação, estava sem nada. E tinha só um barraquinho de madeira no meio da estrada, uma senhorinha, jantando com os 2 filhos. Na hora que eu perguntei para ela se ela tinha algo, ela falou para mim entrar na casinha dela, eu sentei, com a dona Denise. E ela pegou um feijão e arroz no prato de cada filho do dela e fez um prato para mim de feijão com arroz. Olha só. É uma pessoa que é muito mais humilde do que eu, tem uma condição financeira muito menor que a minha. Só que assim, nessa noite, ela matou minha fome. Então, ao mesmo tempo que foi um grande perrengue, porque nesse tempo todo que eu faço essas coisas, foi o único momento, talvez, que a equipe desgarrou, assim, de ter algum problema. E foi uma senhora muito humilde. Que bonito. O pouco que ela tinha, ela dividiu comigo, pouco ela e dos filhos. E ali ela não sabia se eu era um corredor conhecido mundialmente ou o que era, né? Ela só fez aquilo porque ela entendeu que precisava me ajudar. Então, eu tenho muitas pessoas que me ajudam no mundo todo. Por exemplo, quando eu vim para o Egito o ano passado para montar uma rede de apoio,
Eu vim para cá para treinar, né, perto do deserto, e montar uma rede de apoio. Era um grupo de brasileiros que ia fazer minha rede de apoio aqui. Quando eu cheguei aqui, o povo egípcio me tratou tão bem que eu agradeci o povo brasileiro daqui, mas montei a rede de apoio com o pessoal daqui. Hoje eu estou aqui com eles. Então, assim, é uma coisa... É muito simbólico, assim, muito, muito feliz. Às vezes eu fico... ainda essa semana eu fiquei bastante ali no complexo de Guiné, onde tem as pirâmides, e às vezes eu fico olhando assim e vejo e falo que a questão da missão, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginava que um garoto nascido num lugar tão complicado, Cubatão, na época que eu nasci, se abria um livro de ciências da escola, estava escrito lá que era o pior lugar do mundo para viver. Hoje a cidade é símbolo de recuperação ambiental, e eu sou embaixador da cidade. Isso me traz uma felicidade gigante. Foi difícil, por exemplo, me permitirem entrar com a bandeira de Cubatão para fazer uma foto nas pirâmides, porque a bandeira de Cubatão, no brasão dela, tem umas indústrias e tal. Então, assim, no complexo de pirâmides não pode entrar marcas, né, para fazer foto. E aí, graças a Deus, o pessoal entendeu o que se tratava e tal, e deixou eu entrar com a minha bandeira do Brasil e com a minha bandeira de Cubatão para fazer uma foto lá. Então, isso me deixa muito feliz. Tudo isso que acontece me deixa muito feliz. As próprias causas sociais, as pessoas acham bacana de eu ajudar. Mas isso é recíproco. Quando eu sei que eu estou ajudando pessoas e causas, isso também me torna mais forte, porque é o peso de uma responsabilidade de muita gente envolvida, de muita gente que está torcendo, que está apoiando e está querendo que dê certo. Então não sou só eu. É uma corrida como outra qualquer. Eu posso, no linguajar do corredor, quebrar, né? Porque as pessoas quebram para correr 5 km, 10, às vezes na maratona. Eu vou correr um pouco mais, de repente eu posso quebrar. Mas, assim, quando acontece algo que eu sinto dor, eu lembro o tanto de pessoas que eu tenho espalhadas pelo mundo torcendo e apoiando. E, às vezes, não é só o apoio de bater palma, não. É apoio do camarada dispor lá do tempo dele para guardar minhas coisas, o cara dispor do tempo dele para me ajudar a resolver uma questão burocrática. Então, é uma coisa absurda, assim. E eu creio que vai dar tudo certo, porque eu sempre falo, se Deus me tirou do conforto e falou que estava na hora de eu voltar para a missão, eu só tinha que me preparar e vir. E eu fiz isso da melhor maneira possível. Eu tenho minha consciência tranquila que durante os últimos 5 anos eu treinei direito, eu me alimentei direito, o tempo que eu pude descansar, eu descansei. Eu tenho uma carreira de alta responsabilidade. Para eu poder descansar, eu montei uma estrutura de treinamento na minha casa, de esteiras, de academia, de tudo, para eu ter o máximo de tempo possível para descansar. Então, eu creio que vai dar tudo certo, mas mais uma vez eu vou colocar o nome da minha cidade e do Brasil no mais alto grau do esporte mundial. Legal, Alexandre. Muito prazer, Diogo, aqui da Rádio Bandeirantes. Eu queria te perguntar, o Fernandinho citou da sua alimentação, como que você faz para se alimentar tão bem assim em diversos países? Porque você vai chegar em lugares completamente diferentes da sua cultura, você leva a sua marmitinha em todo lugar que você vai. Como que você faz? Fiquei curioso. Então, na verdade, qual que é a dificuldade disso tudo? Por que a gente geralmente coloca uma quilometragem mínima e uma quilometragem máxima? 80 quilômetros para mim, e aí deixando claro que não estou aqui para menosprezar nenhum atleta, mas 80 quilômetros para mim com estruturas, que seriam aproximadamente 2 maratonas, é muito fácil. É sensacional. Mas o que torna isso difícil? Justamente porque você perguntou. Eu sei que, na grande maioria dos dias, eu não vou ter a estrutura adequada. É porque eu dependo a minha equipe, ao mesmo tempo que ela está filmando o que eu estou fazendo e está me dando uma estrutura, ela precisa estar correndo nos mercados, nos restaurantes, nas padarias, para estarem comprando alimentação para trazer para mim. E às vezes não encontra algo comum que você já comeu. Então, por exemplo, você tem que habituar o seu organismo à situação do local. Comer o que é normal para o local. Por exemplo, aqui no Egito,
tem bastante banana, assim, ao longo da rodovia tem bastante daqueles carrinhos que vendem banana. Então você vai comer banana, vai comer pão, esse tipo de coisa. Tem lugares, por exemplo, na Itália tem pizza, de qualquer lugar que você encontra uma pizza, você vai comer pizza. E assim, o grande problema disso tudo, para mim o comer é até fácil, não é complicado. Eu treino, às vezes, muitas horas em casa, com a panela na mão, comendo na esteira. Eu não tenho sala de jantar na minha casa. A sala de jantar na minha casa é uma esteira com uma televisão. Então, para mim é tranquilo isso. O problema é que depois de muitos dias, é até triste, eu falo até pro pessoal que é muito triste, porque assim, eu ajudo as causas sociais, não é porque eu li nos livros ou porque eu vi em algum filme, é porque eu vim de lá. Inúmeras foram as vezes que eu vi minha mãe falar que não tinha fome, para ir meu irmão poder comer. Então eu sei como que é isso. Então é muito duro para mim, quando eu vou colocar alguma comida, durante um percurso desse, e meu organismo rejeita. Porque às vezes dá aquela sensação de nojo. Sim. Porque você tem que comer a mesma coisa tantas vezes no dia, durante meses, que dá aquela sensação de você olha e não quer aquilo. E o que foi mais diferente que você comeu? Diferente, assim, eu procuro não comer nada muito diferente. Nessas jornadas eu procuro sempre pão, que é uma coisa que eu me adapto bem, macarrão quando acha, bolo, esse tipo de coisa. Às vezes você tem que apelar, por exemplo, quando cai muito questão de sódio, alguma coisa, você apela para uma batatinha, daquelas batatinhas que não se deve comer, as pessoas normais, e você às vezes vai, meio que o que você vai precisando, você vai tentando consumir. Eu não como nenhuma comida extravagante. É sempre mais ou menos. Chocolate, por exemplo, em lugar frio, eu como muito chocolate, essas caixas de bombom, essas coisas, eu como um monte no dia, em lugares mais frios. Em lugares mais quentes é isso, pão, bolacha de água e sal, bastante, carboidrato em gel. Não dá para carregar muita coisa. O ideal, por exemplo, seria que eu tomasse 3 a 4 caixas de carboidrato em gel por dia. Eu vou tomar caixas? Caixas. Cada caixa tem 10 sachês, né? É surreal, cara. Que história fantástica, Alexandre. A ideal seria que fosse 3 a 4, 30 a 40 sachês por dia. Eu não tenho como a gente montar uma logística para isso. Então a gente acaba meio que usando a força física que eu tenho, a resistência física e a questão psicológica e se enquadrando dentro dessa necessidade. Uma outra coisa, as pessoas acham que o avião é uma parte fácil. Não é. O avião é a parte mais difícil. Porque o avião não me conta quilômetros, o avião me tira de uma rotina, que quando eu entro na rotina depois de alguns dias, o organismo já começa a viver a rotina de maneira mais equilibrada. E quando eu tenho que, às vezes, parar para pegar um avião, o meu organismo ele entende que parou, que acabou a corrida, e ele começa a entrar num processo de inchaço e formigamento. Então, quando você desce do outro lado, às vezes em outro fuso horário, você tem que ir lá fazer uma série de massagens para tentar desinchar, porque às vezes nem entra dentro do tênis, o pé. Às vezes você é obrigado a tirar a palmilha. Eu sempre ando com tênis com um número maior para essas situações. Então, assim, e as pessoas, tem gente que eu vejo às vezes no Instagram, fala, mas ele não correu em cima d'água. Seria mais fácil para mim se pudesse correr, se eu tivesse essa capacidade de correr em cima d'água, porque não mexeria com o meu relógio biológico, com o meu metabolismo. Então essa parte do avião é muito complicada. Tanto que eu vou tentar fazer o primeiro pulo aqui, de Alexandria para Atenas, eu vou tentar fazer sem dormir, de madrugada, para não perder tempo de sol, sabe? Para chegar lá antes do sol nascer, para poder... Então, assim, provavelmente o primeiro dia em Atenas eu vou correr sem dormir. Sem dormir, assim, sem descansar, que dormir, nos primeiros dias o organismo fica muito quente. É normal ter muito espasmo, é feio até, parece que bem que parece que a pessoa está tendo uma convulsão, assim, uma coisa meio feia. Você acha que você é uma pessoa normal? E assim, eu, como eu falei, eu creio que é coisa de Deus. Não só pelo físico, entenda a minha pergunta, Alexandre. Não é pelo físico, mas pela determinação, pela vontade, pela diferença que você tem em relação às demais pessoas, o sacrifício.
O prazer que você tem é tudo diferente, cara. Eu creio, assim, é porque quando fala assim, as pessoas podem entender que, sei lá, que eu sou metido, mascarado, assim. Não é isso, cara. Eu tenho noção que eu sou diferente. Eu tenho noção que eu tenho uma força e uma resistência extraordinária. Eu tenho uma piscina na minha casa, por exemplo, eu cavei na mão. Então, assim, eu tenho noção. A laje da minha casa, eu moro no sobrado, a laje da minha casa eu virava o concreto embaixo e subia, as pessoas colocavam dentro de um balde, eu mesmo puxava e espalhava o concreto na laje. Então, sim, eu tenho noção do que eu sou. Eu tenho noção. E isso é muito bom e às vezes muito ruim. Porque é complicado quando você chega... Hoje tudo bem, por conta da rede social, eu sou muito conhecido. Mas antigamente, quando você chega num restaurante, por exemplo, depois de ter feito uma jornada diária e senta e come por 8 pessoas, é uma sensação também estranha. Você deve ser proibido de entrar em rodízio, hein, velho? Eu lembro da primeira, teve uma passagem assim, até meio que simbólica, na Turquia. O dono do restaurante, ele encostou do meu lado, mas ele não é que ele estava reclamando, ele encostou, até porque a gente estava pagando tudo, né? Os investidores estavam pagando. Mas ele encostou assim, ele ficou olhando pro meu corpo, tipo, tá colocando isso aonde? e é uma coisa, assim, você só sente a comida e parece que daqui a pouco um bicho veio e comeu lá de dentro. Então, sim, eu tenho noção que eu sou diferente, eu tenho noção da minha questão psicológica, eu tenho questão da minha questão física, e é o que eu falo para as pessoas em relação a sonho. Quando eu falo em sonho, não é para as pessoas darem uma volta no mundo correndo uma ultramaratona por dia, porque assim, eu sei o quanto é duro a preparação para isso. E uma ultramaratona de 80, 90, 100, 100 e pouco, não é uma ultramaratona de 50 não, porque o pessoal criou o hábito de correr 50 em um dia todo e dizer que correr uma ultramaratona. Eu venho para cá para fazer o máximo possível no dia. Eu venho atrás de marca, como eu estou falando, eu venho atrás de marca. E quando você vai atrás de marca, o risco também de se lesionar é maior, o risco de quebrar é maior, é desse jeito. Um amador dificilmente vai quebrar numa prova. Alguém que vai para destruir um recorde vai, né? É assim que funciona. Então, assim, eu sei que eu sou diferente e é por isso que eu uso isso, tento usar isso. Como a minha mãe falava desde que eu era criança, assim, que eu tenho que usar o dom que Deus me deu para ajudar as pessoas. E eu sempre entendi isso. E eu passei minha vida fazendo isso. Você se emociona, é legal isso, né, cara? Eu tenho uma carreira fora do esporte, eu sou muito bem remunerado. Em tese eu não precisava disso. Mas, assim, eu sei da missão. Eu sei o que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Eu sei o quão impactante é o que eu faço e, através desse impacto, eu ajudar muita gente. Eu não me preocupo, às vezes, se é muita gente. Que minha mãe, que é o maior exemplo que eu tenho na minha vida, porque eu sei o quanto que ela sofreu. Eu cheguei quando criança, vem minha mãe confeitar bolo com guarda-chuva aberto em uma mão e com água pela cintura, que a casa da gente chovia por cima e dava enchente por baixo, e minha mãe confeitando bolo para sustentar eu e meu irmão. Então eu sei a dificuldade. Minha mãe sempre falou que não era para preocupar quantas pessoas eu ajudava, era para simplesmente me preocupar em ajudar. E às vezes, assim, uma pessoa que fale que eu sou inspiração, ou que eu ajudei a mudar a vida dela, você ou que ela cumpriu o teu fazer papel, algo, né? vai fazer algo por isso, para mim é sensacional, para mim está pago todo o meu esforço. Porque sim, eu sei que eu sou diferente das pessoas. Ainda outro dia eu estava com meu irmão falou de uma marca que uma pessoa fez e tal. Eu falei, cara, mas isso aí é muito pouco para um dia. Aí ele falou, é muito pouco para tu, seu cavalo. Pro resto da humanidade é muita coisa. Entendeu? Então, assim, eu sei que sim, que eu podia vir aqui e falar que eu ia fazer 50 quilômetros por dia, por exemplo, que é mais que uma maratona. E aí eu ia dar até para fazer turismo, se eu fizesse só 50 quilômetros por dia. Em meio período eu matava e não se dava para visitar os lugares, passear, dá para fazer um monte de coisa. Mas não, eu vim para comer enquanto tiver sol, eu tô na estrada, eu vim para fazer isso. Foi legal, Alexandre. Não, fala, desculpa. Meu irmão, olha, tô surpreso com esse teu trabalho,
a capacidade, com a motivação, com a contribuição que você pode dar para a ciência, né? Porque queira ou não queira, o que você faz ainda mais agora que esse monitoramento é muito importante para a ciência, para cuidar, para poder avaliar a sua força mental, sua força física. Isso pode ter uma contribuição muito grande para a ciência, fora essa contribuição para causas sociais que você apoia. Desejar muita sorte para você aí, você que já está no Egito, em Gizé, pronto para seus 180 dias em média aí, 30 países, 5 continentes, para você fazer a sua segunda volta ao mundo, essa jornada histórica, segunda volta ao mundo correndo. Parabéns, você é motivo de orgulho para todos nós brasileiros e tomara que você tenha o reconhecimento que eu acho que falta pelo trabalho, pelo que você desenvolve, pela dedicação que você tem, viu, Alexandre? Forte abraço para todos vocês. Eu começo aqui no dia 31, segunda-feira, ao nascer do sol aqui, provavelmente próximo às 6 horas da manhã, 1 hora da manhã no horário do Brasil. E Deus queira que dê tudo certo. Deus queira que mais uma vez eu possa honrar o nome de Cubatão, do Brasil, das pessoas que me apoiam pelo mundo e levar pelo menos uma mensagem de reflexão às pessoas. Muito obrigado para vocês, todo sucesso do mundo, que Deus nos abençoe. Sucesso para você e na volta a gente conversa para você contar como foi, tá bom? Forte abraço, forte abraço, forte abraço, forte abraço, forte abraço, forte abraço.